Bom dia, queridos. A paz de Jesus Cristo acalente, conforte e reanime o nosso coração, a fim de que possamos neste dia prosseguir, andando nas boas obras as quais Ele preparou para que nelas caminhássemos desde antes da fundação do mundo. Ele as preparou. Queridos, é muito importante entender, aprender e discernir que simbolismos, práticas, realizações que muitas vezes foram levadas a termo, foram praticadas por Jesus diante dos seus discípulos, principalmente os simbolismos da cultura judaica, são muito importantes de compreender, uma vez que eles nos abrem o entendimento para que nós igualmente possamos discernir, aprender, apreender, entender realidades espirituais pertinentes relativas ao Evangelho. Em uma de suas atitudes mais emblemáticas, contundentes, significativas, Jesus, pouco antes de ser entregue, traído, abandonado pelos seus discípulos, estava no cenáculo com eles e participou, realizou com eles a última ceia terrena. E ao terminar, ele abaixou-se, despiu parte da sua vestimenta e pôs-se a lavar os pés dos discípulos. Inclusive há o episódio entre ele e Simão Pedro, quando ele, ao abaixar-se para lavar os pés de Simão, Simão diz: Senhor, de forma alguma me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E então Pedro diz: Senhor, então lava-me o corpo todo. Sendo assim, pelo que Jesus o advertiu dizendo: aquele que tem ouvido as minhas palavras, ou seja, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho lhes dito, resta apenas lavar os pés. Bem, queridos, o que significa esse lavar de pés ali na cultura judaica e aplicado, e os seus aplicativos na atitude de Jesus? Na verdade, era comum na cultura dos judeus que quando alguém recebesse uma visita, esse visitante seria igualmente recebido pelos servos da casa com uma bacia d'água, para lavar a poeira dos seus pés, para lavar a sujidade da caminhada, para refrigerar, descansar e refazer-se da sua jornada, purificando aquilo que lhe sustém os pés. Afinal de contas, a cultura judaica é desenvolvida no deserto. A cultura judaica é desenvolvida em terras áridas, secas, pedregosas. Foi ali que a nação de Israel se desenvolveu. Então essa era uma prática comum. Agora, queridos, o que significa Jesus fazendo aquilo então diante dos seus discípulos e o que isso tem a ver conosco? Ora, é simples compreender. Jesus colocou-se na condição de servo para servir aos outros. Primeiro ato relevante. Segunda coisa, ele despiu-se de si mesmo para poder fazer isso. Segunda compreensão que devemos ter, afinal de contas, ele ali é que devia ser servido, mas ele se despe da sua dignidade para fazê-lo. E terceiro, e muito relevante, o lavar dos pés na jornada é uma necessidade constante nossa. Afinal de contas, no mais, nós já estamos limpos, purificados pela palavra a qual fomos expostos. A palavra é o próprio Cristo. Ele é a palavra viva que nos purificou, que nos garante a nossa reconciliação com Deus. Todavia, no chão da terra em que estamos ainda, afinal nós estamos ainda nessa natureza carnal que pisa o chão da terra, representando que ainda pertencemos, a parte de nós que ainda pertence ao chão desta terra. E é no chão desta terra, árida, seca e pedregosa, estéril e sem vida,
que nós sujamos os nossos pés muitas vezes, em erros, equívocos, pecados, em decisões incertas, enfim. E nós caminhamos e muitas vezes afadigados estamos carregando a sujeira do chão desta terra. Agora, quando nós nos colocamos diante de alguém que já foi purificado pela palavra, tomado pela palavra, esse alguém pode perfeitamente, embora esteja numa condição até, digamos assim, mais confortável, despir-se de si mesmo e lavar os nossos pés. Assim nós devemos fazer uns aos outros. Lavar os pés do meu irmão significa dizer encobrir os seus delitos, significa dizer perdoar os seus pecados, significa dizer restaurar a sua dignidade diante do Pai, significa dizer tornar-me um com Ele, significa dizer acolhê-lo novamente. E isso é o que Jesus fez, colocando-se na condição humilde, abaixando-se no nível abaixo do outro, para que o outro possa se colocar de pé novamente, refrigerar-se e passar a caminhar. Isso significa lavagens dos pés. Foi o que Jesus fez e foi o que é o que nós devemos fazer na jornada da nossa existência. Quando aflito alguém nos chega e confidencia no meio da sua jornada, na sua trajetória, apresenta diante de nós as sujidades dos seus pés. Nós nos abaixamos, lavamos, de modo segredado, em segredo, e dizemos: pronto, a tua dignidade está restaurada, levante e caminhe. Assim o é, simples assim. Uma vez que somos iguais, diante de Deus colocamos a vida desse irmão, e restaurado fica, restaurado está. A paz de Deus, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês.